Olá, para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou enfermeiro, sou mestrando em saúde digital, estou terminando o meu mestrado e atuo na área de saúde digital em telesaúde. E tenho um canal grande lá no LinkedIn, mais ou menos 16 mil seguidores, e constantemente eu sou abordado por pessoas perguntando sobre cursos ou direcionamentos na área de saúde digital. E essa é uma pergunta muito difícil, sem conhecer o contexto da pessoa ou o que a pessoa quer aprender de fato. E eu vou abordar com você aqui sobre saúde digital e mostrar por que é tão difícil responder essa pergunta na lata, né? Sem conhecer o contexto da pessoa e o que ela quer realmente aprender. E eu entendo que seja difícil porque a saúde digital é um conceito novo e existem muitos termos que as pessoas acabam utilizando no dia a dia que se confundem. Então é importante a gente definir algumas coisas e aí a gente vai falando aqui um pouquinho mais. Então, a saúde digital é como se fosse um grande guarda-chuva. Então, pensa que a saúde digital é como se fosse um macro, né? E aí a gente, para simplificar aqui nosso entendimento, a gente pode destrinchar como se fosse um mapa mental. Então, a gente tem a saúde digital como um termo macro, que é a utilização de TICs, ou seja, de tecnologias de informação e de comunicação, para apoiar, aprimorar e transformar o cuidado da saúde, que é um termo macro. E aí, dentro da saúde digital, a gente tem outros temas que estão no meio popular. Por exemplo, a palavra mHealth, que está atrelada a aplicativos em saúde. A gente tem wearables, que são os dispositivos vestíveis, né? Como o smartwatch, por exemplo. A gente tem os prontuários eletrônicos, interoperabilidade. A gente tem inteligência artificial. A gente tem ciência de dados. A gente tem machine learning, e etc. Então, pensa que esse é só o primeiro nível que a gente destrinchou. Mas aí, quando a gente vai mais profundamente, por exemplo, quando a gente fala de mHealth, a gente pode falar de programação, ou seja, você quer aprender a desenvolver esses aplicativos. Não, você quer saber sobre Product Manager, ou seja, a planejar todo esse programa, esse aplicativo, para que outras pessoas venham desenvolver e você tenha um time para que esse aplicativo venha acontecer. Você tem os dispositivos vestíveis, que são os wearables. Você vai querer desenvolver esses aplicativos, esses dispositivos, desculpa, você vai querer fazer pesquisa sobre esses dispositivos já existentes. A gente tem os prontuários eletrônicos, aí a gente tem aqui já conversando sobre esses dois temas, a interoperabilidade e os prontuários eletrônicos. Então você vai falar sobre ética, você vai falar sobre desenvolvimento desses dispositivos, você vai falar sobre o HR, e a conexão desse dispositivo com os dados de saúde, você vai falar sobre interoperabilidade em si. Então, existem muitas possibilidades. Inteligência artificial, você vai falar sobre a generativa, como o ChatGPT, por exemplo. Você vai falar sobre a preditiva, ou seja, você quer prever doenças. Você vai falar sobre ciência de dados, desenvolvimento de dashboard, de análise de dados, de machine learning. Você vai testar modelos, testar modelos. Então, quando você vem falar sobre saúde digital, perceba que ele é um termo macro. E aí a gente precisa entender um pouquinho dos termos e dos contextos para que a gente possa saber de fato o que quer ser aprendido. Então, conhecendo esses termos, esses seus fundamentos, a gente consegue focar naquilo que a gente quer aprender e desenvolver essa habilidade, essa competência da melhor maneira. Então, aqui ainda existem outros termos que ainda são mais abrangentes ainda e que se confundem. Por exemplo, a telesaúde. E aí a gente vai ter a telemonitoramento, a telemedicina, a teleenfermagem e outras teles. Então, perceba que quando a gente fala de saúde digital, a gente não está falando de um pequeno bloco, mas sim de uma área macro. E a gente precisa destrinchar para que a gente tenha clareza do que a gente quer aprender, quais habilidades. Pode ser que você queira desenvolver todas essas competências, ok. Mas por onde você quer começar? O que faz mais sentido para você nesse primeiro momento? E aí, posteriormente, você ir avançando em cada um desses tópicos.
Então hoje no vídeo era mais para a gente fazer essa pequena abordagem, diferenciação dos termos, entender um pouco sobre fundamentos e como que esses termos vão criando ali um mapa mental mesmo, né? Vão se destrinchando em novas ramificações e vão indo cada vez mais profundos. Então a gente precisa conhecer esses termos para que a gente tenha clareza aonde a gente quer chegar.